Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esta casa de Jesus, que sempre acolhe a todos nós com tanto amor e carinho. Rapidamente aqui quero agradecer as contribuições que cada um de vocês dá à casa, aos trabalhos assistenciais, às cestas básicas, aos alimentos que são distribuídos aos nossos irmãos que por hora estão em situação de moradia de rua, aos outros trabalhos como o enxoval, né, das mãezinhas carentes, e agradecer também a contribuição com o nosso bazar, né? Lembrando sempre que na segunda quinta-feira de cada mês a casa realiza ali o bazar de pães, bolos e doces. É uma forma da gente arrecadar, né, o dinheiro e pagar as continhas da casa e também ajudar nos trabalhos sociais, né, que a casa aí disponibiliza. E falando também sobre a rifa, né, nós temos aí uma rifa que já está perto do fim, acho que restam ainda 15 nomes mais ou menos, que é um kit da Boticário, a colocação de um brinco ou piercing, né, pago já, o piercing ou o brinco, e uma rosa do deserto que a gente tem ali fora, né? Então tem algumas ali que a gente vai escolher e a gente vai entregar para o sorteado, tá? Então quem quiser a rifa tem ali, é só falar com a Maria José ou com a Alessandra. E mais uma vez, muito obrigado. E por último, falando sobre os cursos. Nós temos aí o curso online todo domingo às 7 horas da noite, onde a gente estuda o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Dia 17 agora de maio, sábado, a partir das 19 horas, nós vamos ter o grupo de estudo do Livro dos Médiuns. Aí a gente tem alguns requisitos aí para participar desse estudo. E nós vamos iniciar também um outro presencial também, que vai ser um estudo sobre iniciação ao Espiritismo, né? Então, quem tiver interesse, procura, pode falar com a Alessandra, a Maria José lá fora, pode perguntar para a Fátima. É muito importante a gente dedicar um tempo ao estudo. A gente estava até conversando aqui, o Eduardo e eu, que o Espiritismo tem muita coisa para a gente estudar, muita coisa mesmo. A gente pegar, por exemplo, ali as revistas espíritas, o conteúdo, né, a quantidade de ensinamentos, de experimentos, tantas coisas, né? Então, assim, quem tiver interesse de iniciar os estudos, fala, olha, eu quero conhecer primeiro o que é o Espiritismo, quero entender como funciona, depois você vai ali para o Livro dos Espíritos do Evangelho. Quando você tiver essa base, esse entendimento, aí você começa a estudar o Livro dos Médiuns, e a ideia é que ao final do grupo a gente consiga criar um novo grupo de trabalho mediúnico, né? Se assim a espiritualidade permitir, é claro. Então, o Espiritismo vai muito além dos fenômenos, vai muito além da comunicação. É realmente a transformação do ser, né? De melhorar ainda mais. Deixar de enxergar o mundo com os olhos do mundo e passar a enxergar o universo com os olhos da alma, como disse um amigo nosso aqui nesta mesa. Convido a todos então que a gente feche os olhos, para que a gente possa fazer a nossa prece de abertura, elevando o pensamento ao nosso Mestre Jesus, buscando a figura que cada um de nós tem do nosso Mestre, sempre com um olhar doce, compassivo, de braços abertos, sempre a nos esperar. E vamos deixando as nossas preocupações de lado por esse instante e vamos agradecer a Deus, primeiramente, nosso Pai amado. Agradecer pela bênção desta encarnação, por estarmos aqui matriculados nessa escola maravilhosa que é o planeta Terra, onde a todos os instantes somos convidados a novos aprendizados, a colocar em prática aquilo que nós estudamos. Agradecer a Jesus, nosso mestre, modelo e guia, pela proteção, pelo amparo, pelo carinho, pelo amor com que Ele guia o caminho de cada um de nós. Agradecer aos mentores desta casa, que desde muito cedo prepararam esse ambiente para que aqui pudéssemos receber
tudo o que é de merecimento necessário, aquilo que precisamos, sempre contando também com a misericórdia do nosso Pai. Agradecer ao nosso mentor, esse amigo tão querido, que está sempre ao nosso lado, a um pensamento de distância. Basta que nós chamemos para que ele esteja ao nosso lado, a nos inspirar bons conselhos e bons entendimentos. Agradecer também a presença dos irmãozinhos queridos, que são trazidos pela espiritualidade para este momento, essa noite de palestra e de reflexões, para que possa aqui também absorver essas reflexões, aplicar em sua jornada e modificar e melhorar. E assim, com o pensamento em Jesus, pedindo ainda à espiritualidade que ampare, proteja e ilumine o palestrante desta noite, nosso irmão Paulo, para que aqui ele consiga passar para nós tudo aquilo que, com muito carinho, ele se preparou para passar. E assim, então, vamos iniciar esta noite de palestra, fazendo a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa palestra a todos. E só lembrando, os celulares, quem ainda não desligou, quem não pôs no modo silencioso, por favor. Boa noite. Hoje pediram para eu falar mais alto do que eu já falo. Então, cuidado com os tímpanos, viu, gente? Tudo bem? Bom estar de volta, bom estar aqui novamente, rever corações queridos, corações pelas primeiras vezes, né, que a gente vê, e para falar sobre Jesus. Jesus e Espiritismo. Como o Diego disse, os fenômenos espíritas acontecem desde que o mundo é mundo. Mas o Espiritismo é a explicação trazida pelos espíritos superiores, baseada no Evangelho moral do Cristo. Por isso é importante nunca separar Jesus do Espiritismo. Vocês sabem que Jesus usava uma metodologia de ensino chamada parábolas. Vocês já ouviram falar nisso, não é? As parábolas não foram invenções do Cristo. Elas já existiam. Era um costume da sociedade judaica utilizar essa forma para passar os ensinamentos, passar umas mensagens. Parábola nada mais é do que uma história curtinha, onde ela reúne elementos e fatos do dia a dia, do cotidiano das pessoas, para que elas possam entender, apresenta uma conotação de ordem moral ou espiritual, uma orientação nesse sentido, para que o ensinamento fique gravado na memória das pessoas. Então nós escolhemos para a noite de hoje falar rapidamente sobre uma dessas parábolas que vem de encontro ao tema escolhido para que nós possamos fazer as reflexões dessa noite. O tema da noite é oração e perseverança. Então, Jesus ensina a seus discípulos uma parábola onde ele fala da importância da oração e da importância da perseverança. Então ele diz o seguinte aos discípulos: havia numa cidade um certo juiz. Esse juiz ele não tinha respeito nem por Deus, nem pelos homens. E havia nessa mesma cidade uma viúva que perseguia esse juiz insistentemente, sempre pedindo para que ele desse atenção à causa dela, à causa que ela tinha em andamento, que ele julgasse a causa dela, que fizesse justiça a ela, ou seja, que atendesse à demanda que ela apresentava. Mas esse juiz, durante muito tempo, ele não quis nem saber. Ele não tinha nenhum
nenhum apreço pelas pessoas, então ele não quis atendê-la. E assim ficou muito tempo. Só que ela não desistia. Toda vez que ela encontrava com ele, toda vez que ela tinha oportunidade, ela ia até ele e reivindicava e pedia. Até que um dia ele pensou e disse assim para si mesmo: eu não tenho nenhum tipo de respeito nem temor a Deus, nem tampouco com relação aos homens. Mas essa viúva está me incomodando. Ela não pode me ver que já vem pedir. Vem sempre com o mesmo assunto. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou atendê-la só para me ver livre dela. E assim ele fez. Nesse ponto Jesus para e pergunta aos discípulos: vocês ouviram o que esse juiz disse? Por acaso vocês acham que Deus, nosso Pai Celestial, nos deixará esperando sem cuidar dos nossos assuntos? Por acaso Deus demora para atender às nossas reivindicações, às nossas necessidades? Em verdade vos digo que não. Deus atende até bem depressa. E segue adiante a história, mas esse é o ponto que nos interessa nesta noite. Como sempre, Jesus fala de uma forma simbólica. Ele usa esses elementos da parábola para fazer a comparação, a aproximação, porque a parábola é isso. Ela traz uma imagem, uma história para fazer uma comparação a alguma coisa. Então ele compara a figura daquele juiz, é chamado juiz iníquo ou juiz injusto. Ele compara com a figura de Deus, nosso Pai Celestial. A viúva conseguiu, pela lei dos homens, de tanto insistir, ela conseguiu ser atendida. Então Jesus fala: Deus que está acima de tudo isso, que é nosso Pai misericordioso, Ele jamais vai nos deixar esperando. Mas o que vale é a persistência. O que vale é não desistir, é perseverar. Então essa é a primeira mensagem de Jesus. O juiz, com essa autoridade que lhe era imputada, ele deveria ter consideração, sim, afinal ele é juiz para isso, para julgar essas coisas. Mas ele não cumpriu o seu dever. Então isso simboliza essa humanidade que a gente presencia, incrédula, egoísta, orgulhosa, que se coloca acima das necessidades dos outros, que tira a vida dos outros pelos seus próprios valores. Não se preocupa com o bem-estar alheio. Lamentavelmente, ainda hoje, vivenciamos muito disso. Muitas pessoas não se tocam pela necessidade do outro, pela carência do outro. Continuam agindo como se fosse uma autoridade egoísta e orgulhosa. A figura da viúva, gente, mulher naquela sociedade não tinha direito, não. Era o homem quem tinha o direito. E viúva, que não tinha o homem para representá-la, então ela, como diz na minha terra, estava na roça. Ou seja, estava relegada a nada. Então essa figura da viúva, Jesus utiliza para simbolizar os menos favorecidos pela sorte, os mais necessitados, aqueles sem recursos, sem possibilidades de conseguir o que precisam, o que desejam. E a gente conhece muitos assim ainda hoje. Muitos que passam por nós e a gente sabe da carência, mas nós fingimos que nem vemos. Muitos estão nos semáforos, se aproximam com uma caixinha de bala ou bombom ou coisa igual, e muitas vezes a gente finge que não vê. Esses desfavorecidos está representado na história do Cristo pela imagem da viúva. Mas eles também, assim como ela, não podem desistir. Eles devem persistir em busca de algo melhor, em busca de realizar alguma coisa produtiva para eles, positiva para eles. Então, Jesus traz nessa mensagem, por último, o comportamento do juiz. Ele atendeu não por um critério de justiça, atendeu para se ver livre do incômodo. Nosso Pai Celeste, nosso Pai Criador, que é puro amor, bondade e misericórdia infinita, não age dessa forma. Nos atende naquilo que nós necessitamos
e depressa, como diz Jesus. Esse é o ponto que a gente para e pensa. Depressa. Porque às vezes eu peço tanto e demora tanto, parece que Deus nem está me ouvindo. Aí alguns dizem, tudo no tempo de Deus. Vocês já ouviram isso? O tempo de Deus é perfeito. E o tempo de Deus é perfeito. E é tudo no tempo de Deus. É tudo no tempo de Deus. Só que alguns dizem assim, essa é a vontade de Deus. Deus não tem vontade que nós soframos. Não é da vontade de Deus que a gente passe por dificuldades. A vontade de Deus para conosco é uma só. Que sejamos melhores, que nos tornemos pessoas melhores para melhorarmos tudo à nossa volta. Que deixemos de ser aquele homem velho, egoísta, orgulhoso, prepotente na figura do juiz e passemos a ser uma figura mais condescendente, mais fraterna, mais amistosa, mais amorosa, segundo o ensinamento do Cristo. Essa é a vontade de Deus. E por que demora? Porque Deus é perfeito. O tempo de Deus é perfeito porque Ele nos atende no tempo da nossa real necessidade e do nosso merecimento. Porque muitas vezes pedimos alguma coisa que, se acontecer depressa, a gente faz bobagem. E uma bobagem gigantesca, que ao invés de nos favorecer, vai nos prejudicar ainda mais. Por isso que o tempo de Deus é perfeito. A gente precisa aproveitar esse intervalo entre o que pedimos, o momento que pedimos até o momento que Deus nos atende. A gente precisa aproveitar esse tempo para refletir, para examinar as situações, saber o que estamos pedindo. E Jesus mostra a forma de pedir, através da oração. E o que vem a ser a oração? A oração é a conexão com Deus. É a ligação com Deus, é a elevação de nossos sentimentos e nossos pensamentos para que possamos entrar em contato com a divindade, com os espirituais superiores. Isso é a oração. Muitos acreditam que a oração é uma coisa pronta, ou acreditam que eu não sei rezar porque eu não conheço essas palavras bonitas, difíceis. Não é isso. Não é isso. A oração é sentimento. A oração é aquilo que vem do nosso coração e vai de encontro a Deus, vai de encontro aos nossos amigos superiores. Isso é oração. Não são palavras. As preces prontas não têm valor, então? Tem, claro que tem. Como auxílio. Elas nos ajudam, nos mostram um caminho que nós devemos começar a seguir. Mas o que prevalece é o nosso sentimento, é a nossa vontade íntima, é o nosso desejo mais íntimo, mais interior. Mas a oração, acima de tudo, é baseada e fundamentada em atitudes. Nós encontramos no Livro dos Espíritos, na pergunta 661, a resposta dos Espíritos dizendo que a melhor das preces são as boas ações. Porque as ações, os atos, as atitudes falam mais alto do que as palavras, valem mais do que as palavras. E isso é uma grande verdade. Quem tem filhos sabe muito bem que para educar um filho não basta botá-lo sentado e ficar rezando uma ladainha na cabeça dele. Nós temos que dar o exemplo, nós temos que vivenciar, nós temos que demonstrar através de nossas atitudes aquilo que eles devem fazer. É só para filho que vale isso? Claro que não, é para tudo. Porque nós somos o que sentimos. Nós pensamos o que sentimos. Nós fazemos o que pensamos baseado no que sentimos. Por isso é importante modificar o íntimo, o sentimento. Tornarmos boas pessoas. Usar a oração para nos mantermos conectados com Deus. Nós encontramos esse princípio quando Jesus fala da persistência. Isso é um princípio bíblico, gente. A oração constante, a oração persistente é um princípio bíblico que nós encontramos na própria parábola que está no capítulo 18 do Evangelho de Lucas, essa que eu contei.
encontramos na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, item 18, quando ele diz: orar constantemente, com vigilância e perseverança. Também na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, itens 16 e 17. Estejam sempre alegres, orem sem cessar. Vejam vocês, estejam sempre alegres, orem sem cessar. Mas a gente foi ensinado de que a oração é para quando a gente está triste, quando a gente está com dificuldade, quando está precisando de alguma coisa. Como é que eu vou me manter sempre alegre e orar sem cessar? É manter-se em conexão constante com a divindade, com os propósitos divinos que são os nossos objetivos. Isso é orar constantemente. E nós oramos, nós sabemos, 3 modalidades básicas. Oramos para louvar a Deus. Todo dia nós oramos para louvar a Deus, não é verdade? Não, né? Todo dia a gente ora para agradecer as graças recebidas. Também não, né? Todo dia a gente ora para pedir alguma coisa. Aí sim. Aí sim. Nós somos pedintes de chapéu na mão o tempo todo. E nós pedimos, e nós pedimos e pedimos. E só pedimos aquilo que é de nosso interesse material, que é de nosso interesse imediato. Quando estamos diante de uma dificuldade, estamos passando por uma situação difícil, qual é a tônica da nossa oração? Senhor, tira de mim essa pessoa, afasta isso da minha vida. Eu não mereço isso, Senhor. Esse é o nosso pedido. A gente deve orar e pedir forças, pedir a Deus que fortaleça nossos ombros. A gente não deve orar e pedir a Deus que afaste as dificuldades ou que nos apresentem fardos mais leves para facilitar a nossa vida. Deus não é justo? Nós não somos espíritas? Não acreditamos na lei de causa e efeito? Não acreditamos que tudo que passamos é porque nós demos origem, demos causa a isso em algum momento de nossas existências anteriores? Ou melhor, de nossa existência em momentos anteriores? Se nós acreditamos nisso, então nós temos a certeza de que vamos ser atendidos. E temos a certeza de que Deus é justo e misericordioso. Se é justo e misericordioso e eu estou passando por dificuldade, por que eu vou pedir para afastar? Eu preciso entender essa dificuldade. Aí entra o estudo da doutrina espírita que o Diego acabou de se referir aqui na abertura. É necessário que compreendamos o porquê passamos por esta ou aquela situação. É necessário que encontremos os meios de superar as dificuldades. As dificuldades existem para serem superadas, não para serem descartadas, afastadas, tiradas de nosso caminho. Muitas vezes essas dificuldades, nós pedimos para passar por elas. Muitas vezes, aquelas pessoas que nos incomodam são os incomodados de anteriormente. E nós éramos os que incomodavam. Por isso é importante conhecer. É importante entender a mensagem de Jesus. A oração é uma constante ligação com a divindade, mas não no sentido apenas de viver isolado da realidade presente. É uma conexão com as leis divinas, uma conexão com a vontade de Deus para conosco, uma conexão com o ensinamento do Cristo para a nossa vida melhor. Viver em oração constante é manter um diálogo silencioso com Deus, ininterrupto, de perfeita conexão, com objetivos morais, de evolução moral e espiritual. Isso é orar constantemente. Esse é o recado de Paulo da 1 Tessalonicenses, quando ele diz:
orar sem cessar. Orar sem cessar não é passar o dia inteiro recitando preces. É passar o dia todo conectado com as mensagens, as verdades celestiais. É passar o dia todo, seja nos momentos alegres, nos momentos difíceis, é passar o tempo todo conectado com as leis superiores, as leis de amor, de fraternidade, de paciência, de tolerância, de auxílio, de progresso. A vivência que o Cristo veio nos trazer no período que esteve conosco. Isso é orar constantemente. Não é orar em voz alta, nas praças, nas esquinas. Não é isso. Em silêncio. É manter-se ligado. Hoje em dia, as pessoas se mantêm conectadas com muita facilidade a um determinado aparelhinho. Uns apitam, outros tocam música, outros fazem uns barulhos estranhos. Mas é impressionante. A pessoa pode estar comendo, o negócio fez um plim, ela larga e vai ver o que está acontecendo. Normalmente, não é nada importante. Mas essa ligação é que nós deveríamos ter para com as verdades que a vida nos apresenta, com as necessidades que surgem à nossa frente. Quando um filho nos busca pedindo ajuda, ao invés de dizermos, estou ocupado agora, vê com a sua mãe, depois eu resolvo com ela. Não é isso que ele precisa. Nós precisamos estar conectados com aquela necessidade do próximo, que às vezes não tem nem coragem de pedir. Ele sinaliza uma necessidade. A gente sabe o que ele precisa, mas por orgulho o que a gente faz? Não, ele não pediu. Se não pediu, eu não faço. É pobre, mas é orgulhoso, então eu não vou fazer. Quem é o mais orgulhoso? Muitos não pedem por vergonha, por timidez, por sentir-se despreparado para aquilo. Se nós temos a consciência da necessidade alheia, por que não fazer? Isso é manter-se conectado a Jesus, conectado com Deus, com os espirituais superiores. E a forma é essa, é a oração constante, ininterrupta. A oração só traz benefícios. A oração fortalece a nossa fé, mantém viva a nossa esperança. A oração nos prepara, nos fortifica para as dificuldades. E através da oração, nós conseguimos criar à nossa volta uma atmosfera mais positiva, uma chamada psicosfera mais positiva. Porque com isso, elevando nossos sentimentos e pensamentos, nós nos aproximamos dos espirituais superiores e com isso acabamos proporcionando maior facilidade para a intuição, para a influenciação. Quem aqui já leu ou assistiu o filme Nosso Lar, onde apresenta a figura de André Luiz, desencarnado no umbral, a sua mãe ao seu lado tentando ajudá-lo, e ele nem sequer percebia a presença dela. É novidade isso para vocês? Quem leu se lembra. E o que é isto? É o estado mental em que nós nos encontramos. Se nós nos mantemos o tempo todo preso à materialidade, preocupado com essas bobagens da vida que passa, que fica tudo aí, sem dar importância ao que é realmente importante, nós não permitimos criar uma conexão favorável para que os espirituais superiores venham em nosso auxílio. Eles vêm, mas não conseguem ajudar. Porque nós não damos essa possibilidade, não abrimos essa oportunidade para eles. E é a oração que favorece tudo isso. Mas a oração não apenas no sentido de pedir. Pedir a gente pede porque a gente é pidão, por natureza. A gente nasceu pedindo. A criança nasce pedindo alguma coisa. Chora, a mãe vai lá e socorre. Depois, conforme vai crescendo, quer uma coisa, chora. Porque ele sabe que chorando ele é atendido. Então a gente chora por natureza. A gente pede por natureza. Mas entendam, meus caros, a oração
constante que Jesus nos ensina é a comunhão com a divindade. E o que é a comunhão com a divindade? É a vivência do Evangelho de Jesus, é a vivência do modelo que Jesus nos trouxe como comportamento e sentimento para que nós possamos passar pela vida de uma forma mais serena, mais equilibrada, mais positiva e produtiva. Orar constantemente é estar constantemente conectado a essas leis, é vivenciá-las constantemente. Não é da boca para fora. O exemplo tem que ser de dentro para fora. A conexão precisa existir no nosso coração e no nosso pensamento, para que a nossa fala e as nossas atitudes representem essa conexão. Senão é pura mediocridade, é pura fantasia, é pura ilusão, falsidade, hipocrisia. O convite de Jesus, que aliás, eu preciso dizer uma coisa para vocês. Eu achava que muitas vezes Jesus nos convida a determinadas coisas. Eu estou mudando de ideia, viu, gente? Quanto mais eu estudo, mais eu vejo que não é um convite, é uma intimação. É uma convocação. A gente convida quem não conhece. Não é assim? Ó, vai ter um baile lá da terceira idade. Eu só vou em baile da terceira idade agora. Vai ter um baile da terceira idade em tal lugar. Você já foi? Não. Vamos lá comigo? É um convite. A pessoa não conhece. Olha, eu vou para uma festa assim, você conhece? Não. Quer ir comigo? É um convite. Agora, quando a pessoa já sabe o que é, a pessoa já sabe o que tem que fazer, a pessoa já sabe como fazer o que precisa ser feito, não é um convite, é um lembrete. É um recado dizendo, olha, você está me devendo. Você está me devendo. É bom fazer, é bom atender. Para o nosso bem-estar e bem-estar de quem nos cerca. Isso é orar constantemente. É viver constantemente em comunhão com os ensinamentos de Jesus, com as leis divinas, com a vontade de Deus. Aí sim é a vontade de Deus. Porque quem vive conectado com a divindade o tempo todo, pensando, sentindo e agindo, está se livrando de aborrecimentos futuros. Está evitando complicações futuras. Está cuidando de si e cuidando dos que estão à volta. Então está agindo da maneira como Jesus espera que nós façamos, que nós estejamos sempre agindo. Oração só faz bem. Oração só faz bem. Mal não faz. Mal nenhum. Eu não posso ajudar. Eu sei que fulano precisa, mas eu não tenho dinheiro. Sei que fulano precisa de um tempo, mas a minha vida é muito corrida, não tenho tempo. No momento em que você se recolher na sua intimidade, faça uma oração com fervor, com sentimento, com real desejo de que os amigos espirituais levem até aquele necessitado um bálsamo, uma ajuda, uma bênção. Isso é agir. É agir. Repito, louvar a Deus pouco fazemos. Agradecer pelo que recebemos, a gente agradece. Agradece quando troca de carro, agradece quando consegue uma casa na praia. Vocês não, vocês moram na praia. Mas quem não mora na praia é outra história. A gente agradece tudo que é material. A gente se esquece de agradecer por aquela companhia difícil, por aquele filho problema, por aquela situação difícil que a gente tem que enfrentar. E depois, quando a gente supera, você sente aquele gostinho, poxa, olha, sofri. Não foi fácil. Mas, aí vem o mas. O mas é que é legal. Mas eu consegui. Graças a Deus. Não é assim? É isso. Viver em oração constante, sem desanimar, sem desistir, porque a misericórdia do Pai Celeste vai nos alcançar no momento mais apropriado
ao nosso progresso espiritual, no momento mais apropriado para o nosso benefício espiritual. É nesse sentido. E quando não acontece, não é porque fomos esquecidos. É porque se tivesse acontecido, nós estaríamos mais encrencados do que já estamos. A mensagem de Jesus: orar constantemente e com perseverança. Orar sempre, desistir jamais. Deus é Pai. Não nos desampara. Pensemos nisso e tenham todos uma boa noite, uma boa semana. Boa noite, irmãos. Muita gratidão, nosso irmão Paulo, pessoa muito querida, sempre muito bem-vinda nessa casa. Então, nesse momento, vamos fechar os olhos, elevar nossos pensamentos ao nosso Pai Eterno, ao nosso Mestre Jesus. E, nessa oração, agradecer. Sejamos gratos à oportunidade dessa encarnação, de estar nos frequentando essa escola bendita que é a Terra, que nos traz inúmeras possibilidades de aprendizado e de evolução. Gratidão a todos aqueles que partilham conosco essa caminhada, ao nosso lado, companheiros, irmãos, que somos todos de humanidade. Gratidão à espiritualidade amiga, aos nossos mentores, aos mentores da casa, que estão sempre nos intuindo, sempre nos ajudando, sempre fazendo o possível para nos manter no caminho reto. Agradecer por todo o aprendizado que recebemos do nosso Mestre Jesus, através do seu Evangelho, da doutrina espírita, que nos traz uma visão nova, uma visão muito mais clara e lúcida do que estamos fazendo, do que significa a nossa vida e a nossa imortalidade. Então, nesse momento, vamos nos manter em meditação, em silêncio, e agradecer também o benefício do passe que receberemos em breve. Que assim seja, graças a Deus.